no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Vai sair do papel a Comissão Parlamentar de Inquérito CPI, criada na Assembleia Legislativa para apurar as reclamações, queixas e desmandos da Enel contra os consumidores cearenses. As informações chegam agora com o repórter Carlos Alberto. A Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para investigar os desmandos da Enel no Ceará, vai sair do papel. O presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, anunciou nesta terça-feira que a CPI será instalada na próxima segunda-feira. Caberá ao autor do requerimento que pediu a CPI, deputado Fernando Santana, presidir o colegiado que terá o desafio de dar respostas à população a medidas a serem impostas à Enel para a melhoria dos serviços prestados. A empresa que está sendo vendida pelo grupo que a controla é alvo de reclamações e queixas de consumidores da Grande Fortaleza e do interior do estado. A CPI surgiu no início da atual legislatura, no mês de fevereiro deste ano, como uma das principais iniciativas da Assembleia Legislativa em 2023, mas logo após a comissão ser criada, o deputado Fernando Santana pediu licença do mandato, deixando de lado o andamento das investigações contra a Enel. Segundo Evandro Leitão, a CPI irá se debruçar em um trabalho investigativo com o objetivo de dar respostas efetivas à sociedade cearense sobre a má qualidade do serviço prestado pela Enel. Próxima segunda-feira, nós estaremos instalando a CPI da Enel, presidida pelo deputado Fernando Santana, onde ele irá se debruçar juntamente com a comissão, no sentido de que possa fazer um trabalho investigativo e um trabalho de levantamento de dados e dando uma resposta efetiva para a sociedade cearense. Nós temos a convicção que a população cearense, infelizmente, não está satisfeita com os serviços que ora são prestados. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. O segundo semestre promete, Beto Almeida, ser bem aquecido de debates na Assembleia Legislativa. Afinal, a criação dessa comissão parlamentar de inquérito era aguardada com muita expectativa, não apenas a criação, mas principalmente a instalação, porque ao longo dos últimos 10 anos, a Assembleia Legislativa ficou no meio termo entre atender à população e as pressões dos defensores da Enel, que sempre, nesse longo período que está privatizada, a empresa sempre prestou um péssimo serviço à população. Mesmo com todas essas reclamações, com queixas, a Enel sendo a campeã de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor, mesmo assim a Assembleia Legislativa manteve os braços cruzados ali para não avançar em investigações. Agora sim, pelas palavras do presidente da mesa diretora, Evandro Leitão, a CPI vai sair do papel com a expectativa de dar respostas à sociedade cearense sobre quais caminhos devem ser adotados para a Enel melhorar a qualidade do serviço prestado à população. Claro, nesse caminho tem aí, como bem frisou o repórter Carlos Alberto, a venda, a comercialização das ações da Enel pelo grupo que a controla nesse momento para outras empresas. Mas vamos acompanhar, Beto Almeida, esse debate, essa investigação na Assembleia Legislativa, porque, repito, essa CPI era aguardada com muita expectativa. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, novamente aos nossos ouvintes também. Você viu aí a declaração do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Evandro Leitão. Ele diz o seguinte, aspas aqui para ele: nós temos a convicção de que a população cearense infelizmente não está satisfeita com o serviço prestado. Essa convicção é do presidente da Assembleia, que é uma convicção não só dele, mas de todos os cearenses, e não é de hoje, não é de agora. E lembrando que esta CPI da Coelce, Luzenor, ela conseguiu um feito. É inédita no sentido de que conseguiu o apoio unânime de todos os parlamentares da oposição, da base, ninguém questionou. Então, de fato, é até estranho, passasse 6 meses para a CPI finalmente vir a ser instalada. Porque, na realidade, quando a CPI foi apresentada no começo do ano, logo em seguida, o autor do requerimento, o deputado Fernando Santana, tirou licença de 120 dias. E aí não se falou mais no assunto.
Lógico que com a retomada dos trabalhos legislativos era natural que viessem essas expectativas e até as cobranças em relação à retomada dessa proposta de instalação da CPI da Enel. E ela vai acontecer, porque a Enel, ela tem contrato ainda, contratualmente ela vai permanecer aqui no estado do Ceará até 2028. Ela poderia renovar? Com certeza que poderia, mas ela já manifestou também desde o ano passado, o final do ano passado, que não tem mais interesse no mercado aqui no estado do Ceará. Lembrando que o que primeiro, além da má prestação de serviço, da reclamação dos usuários, dos clientes da Enel, um fato relevante que levou a esse pedido de abertura da CPI foi aquele aumento maluco, vamos dizer assim, autorizado pela ANEEL no ano passado, de quase 22%, um aumento médio na conta de luz de nós cearenses, que nós ainda estamos pagando. Então, é bom que se diga isso, que você junta um reajuste de 22% em média na sua conta de luz desde o ano passado, fora desse ano, tá? Estou falando só na do ano passado, que causou essa repercussão. Junto com uma prestação de serviço que não é boa, aí você imagina no caldo que isso dá. E até hoje nós enfrentamos problemas sim na prestação de serviço da Enel. Então a Assembleia tem esse compromisso com o cearense. Eu chamo de compromisso porque na realidade é o seguinte, você lembra que também esteve já em análise o próprio contrato de concessão da Enel. Um dos propósitos era saber que pontos na realidade a Enel estaria cumprindo e descumprindo nesse contrato de concessão. Que tem coisa aí? Tem. Que ela ainda não está cumprido? Não está. Eu não sei se o momento é agora, Luciano, já para pedir o afastamento definitivo, uma vez que a empresa já está tratando da venda do direito de concessão. Seja nas mãos dos atuais detentores, seja com outro grupo, a Enel, e é o que a população mais espera, precisa prestar um serviço de qualidade e com respeito aos consumidores, porque diariamente, seja em qualquer uma das 184 cidades do Ceará, existem reclamações, queixas sobre a demora da Enel para religar, para prestar um serviço, ou mesmo queixas sobre pagamentos, cobranças indevidas. Essa demora e também a oscilação do serviço da rede elétrica que provoca a queima de equipamentos é outro ponto de insatisfação dos consumidores, que muitas vezes vão à justiça e nunca conseguem ganhar uma briga contra a Enel na justiça. Vamos acompanhar essa investigação a ser realizada pela Assembleia Legislativa. Por outro lado, aqui, jornalista Beto Almeida, prefeitos de cidades do interior do Ceará e da Grande Fortaleza reclamam sobre o atraso na transferência dos recursos dos royalties de petróleo para as cidades brasileiras, para as cidades cearenses. A Associação dos Prefeitos do Ceará, a prece foi a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, cobrar a transferência dos recursos correspondentes ao mês de julho. Agora as informações com Sátrio Salles. A Associação dos Prefeitos do Ceará, a APRESE, decidiu recorrer à ANP, Agência Nacional de Petróleo, para cobrar o repasse de recursos correspondentes aos royalties do gás natural e do Fundo Especial do Petróleo, que deixaram de ser transferidos no mês de julho aos municípios cearenses. No documento, a entidade relata que os gestores narram diversos prejuízos impostos aos municípios e, como consequência, à população, em decorrência do atraso na transferência dos recursos. De acordo ainda com o ofício da APRESE enviado à ANP, as verbas dos royalties são transferidas através do Banco do Brasil, a partir do dia 20 até o último dia útil de cada mês, mas o dinheiro referente a julho não chegou, gerando assim, segundo a associação, um desequilíbrio nas já tão difíceis finanças públicas municipais. O atraso, conforme a entidade, compromete, sobretudo, a efetivação das atividades e políticas públicas das mais diversas, cujo custeio é realizado pela alocação justamente dos repasses dos recursos dos royalties do petróleo e gás natural e do Fundo Especial de Petróleo. Ao final do texto, que é assinado pelo presidente Júnior Castro, a APRESE roga pela tomada de providências, bem como as medidas necessárias
para solucionar com a máxima brevidade e problemática narrativa, a fim de que efetivem os devidos repasses alusivos ao mês de julho do decorrente ano. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Olha, isso é uma preocupação dos prefeitos e é justificada, Luciano, porque na realidade é o seguinte, primeiro houve o questionamento, é bom que se diga, lá atrás houve questionamento da ANP em relação à distribuição de royalties para muitas prefeituras, inclusive umas aqui do estado do Ceará, alegando que muitas delas não têm efetivamente nada a ver com a exploração de petróleo, de gás, ou que não passa em um Citygate. Horizonte, por exemplo, é um dos municípios beneficiados, porque Horizonte, assim como também Aracati e Beberibe, Aracati, no caso especificamente, além de ter uma produção pouca, mas tem de petróleo, mas ele é cortado pelo Citygate de Guamaré, que vem lá do Rio Grande do Norte. O Citygate é aquela tubulação de gás que vem exatamente de áreas de produção de petróleo que cortam algumas prefeituras aqui no estado do Ceará. E isso tem que se pagar royalties, direitos, exatamente pelo uso dos espaços, pelo perigo que existe, inclusive, porque são áreas que precisam ser bem estabelecidas, bem preservadas. O fato é, a cada dia 20 de cada mês, tem que cair esses royalties. E não é a primeira vez que a ANP atrasa não, viu, Luziano? E um não detalhe, jornalista Beto Almeida, porque quando há atraso nessa transferência, os municípios acabam redirecionando recursos de outras áreas para cobrir as despesas que tradicionalmente são feitas com esse dinheiro oriundo do pagamento dos royalties, ou seja, desmonta uma agenda aí e gera certamente preocupação entre os gestores municipais. Luziano, e não é uma grana para você ignorar, não. Eu estava olhando outro dia, por exemplo, um município como Horizonte já chegou a receber em determinadas situações, porque isso também, esse valor, ele é variável, dependendo, logicamente, do aumento da produção, né, de petróleo e gás, mas teve meses que o Horizonte chegou a receber mais de 1 milhão de reais. Mas na média, o Horizonte recebe em torno de 600, 700 mil mês. Então, é uma grana que chega e que impacta.
A iniciativa ou a incerteza do pagamento do piso salarial para os trabalhadores da iniciativa privada levou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a anunciar que irá contestar a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a instituição de regras diferentes para quem atua no serviço público e na área particular. O presidente do Senado defende que o piso salarial, que entrou em vigor a partir do mês de abril, seja pago tanto para a iniciativa privada quanto para o serviço público. A lei fixou em R$ 4.750 o piso para enfermeiros, R$ 3.325 para os técnicos de enfermagem e R$ 2.375 para auxiliares e parteiras. Mais um capítulo dessa história, Beto Almeida. Lembrar que o Supremo Tribunal Federal decidiu que caberá às empresas e os sindicatos que congregam os trabalhadores as negociações sobre o valor do piso salarial, enquanto para o serviço público o valor do piso de R$ 4.725, R$ 4.750 está garantido para os profissionais da enfermagem. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está correto, Luciano, em fazer essa interpelação, em buscar entrar com esses embargos de declaração, como ele disse, que está estudando a forma, o critério, como fazer e apresentar a proposta desses embargos de declaração contra a decisão do Supremo Tribunal Federal. Sabe por quê? Porque, na prática, o que o Supremo fez foi criar dois pisos. Um piso para quem é do setor público, para os profissionais de enfermagem do setor público, e um outro piso para os profissionais do setor privado. Primeiro, estabelecendo inclusive em desacordo com o que diz a Organização Mundial do Trabalho, a OIT, tudo, estabelecendo carga horária de 44 horas semanais, quando na realidade são 30 horas semanais. Segundo, aí diz lá na decisão do Supremo Tribunal Federal o seguinte, que no caso da iniciativa privada, as negociações devem ser coletivas, ou seja, entre representação sindical dos enfermeiros e, logicamente, dos patrões. E se não houver, aí sim, aí entra a negociação coletiva. Imagina você o seguinte, que aí entra o poder de peso da categoria ou não, e logicamente que a gente sabe que na hora nem sempre o sindicato tem essa força por estado, por uma entidade, para negociar diretamente com o sindicato patronal. Aí o que acontece? Aí ele diz, nesse caso aí especificamente, se passar 60 dias sem houver acordo, é que finalmente se paga o piso salarial, mas com uma base numa carga horária de 44 horas semanais. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, na realidade, ele modificou a lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Originalmente, no apagar das luzes, quando ele decidiu que o piso era constitucional, ele acabou criando uma situação que é esdrúxula. O Congresso é quem legisla? Quem legisla. O Congresso decidiu uma coisa, que o piso era para ser pago para a categoria independente do setor público ou privado. E vai o Supremo Tribunal Federal numa outra linha de entendimento e diz que, ok, tudo bem, mas a negociação tem que ser feita, no caso do setor privado, caso a caso, com os patrões e com os representantes dos enfermeiros. Meu amigo, aí realmente dificulta a vida de quem hoje trabalha no setor privado, que é a maioria. Vamos voltar agora com o assunto da pauta política que vem de Brasília. O repórter Carlos Alberto está chegando com a informação sobre a decisão da Câmara Federal em aprovar um projeto de lei que tenta inibir o assédio sexual, a violência contra as mulheres em casas de shows. Carlos Alberto. Mais uma medida para inibir a violência contra as mulheres está sendo preparada. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que cria o chamado protocolo Não é Não, como prevenção ao constrangimento e à violência contra a mulher em ambientes nos quais sejam comercializadas bebidas alcoólicas, como casas noturnas, boates e casas de espetáculos musicais em locais fechados ou shows. O projeto de lei número 3/2023 será enviado ao Senado. De acordo com a proposta, o protocolo deverá ser seguido ainda pela organização esportiva responsável pelas competições, conforme a Lei Geral de Esportes. Segundo a autora do projeto, deputada Maria do Rosário, a despeito das providências já tomadas pelos empresários do setor de eventos nas casas destinadas ao entretenimento, casos graves ocorrem, infelizmente, como foram noticiados.
A autora do projeto disse ainda que essa causa é de todas as mulheres e meninas que não aceitam de forma alguma a violência e o constrangimento. Se o Senado aprovar o projeto sem alteração, o texto irá à sanção presidencial. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Roberto. Jornalista Beto Almeida, não é não. A expressão é forte, diz muito para se evitar qualquer avanço no caso do machista, dos homens que vão para cima das mulheres tentando conquistá-las pela força. Pois é, e isso ganhou força, né? Usar a expressão sua, depois daquele caso do jogador, né, do Daniel, agora ex-jogador, né, que já vai, inclusive, a julgamento por um caso muito semelhante na Espanha, mas a gente não pode esquecer que tem o caso do Robinho, lá atrás, na Itália, quando ele e mais um grupo de jogadores acabou estuprando uma jovem, e esse é o caso específico agora, dizendo, é porque a gente tem uma relação, eu diria, muito estrutural, machista mesmo, o termo certo é esse. Às vezes é um machismo que não se coloca claramente, mas é uma coisa que está, assim, embutida em cada um de nós, que acha que se a mulher está na balada, se ela está ali se colocando, dançando, sensualizando, o homem tem direito de chegar junto e fazer o que quiser. A lei diz o seguinte, não é não. Inclusive, mesmo a paquera já tendo iniciado, quando a mulher diz não, tem que parar. É isso que tem que ser dito. Agora, isso também tem que ter uma questão. Não pode virar uma paranoia. Eu lembro que nos Estados Unidos, eu estava vendo quando essa coisa pegou por lá, tinha um medo tão grande que tinha homens que se recusavam, por exemplo, a descer num elevador sozinho com uma mulher, temendo que quando chegasse lá embaixo, por exemplo, aí fosse acusado de ter assediado uma mulher. Então, as coisas também precisam ser bem devidamente esclarecidas e colocadas para que não vire uma paranoia com todo mundo. De repente, você hoje vai sair, quem é jovem, né, dizendo, quem não é casado, que sai na noite, por exemplo, que vai aí para as baladas. Quem não é jovem, o Beto Almeida está se excluindo desse perfil. Não, eu Vamos mudar aqui a pauta, jornalista Beto Almeida. Eu sou casado. Então, assim, você vai pra balada, você vai pra balada. Esse redemoinho que ele fez aqui, viu, Marcos Lula? Mas vamos continuar, porque já estamos entrando na reta final do bate-papo político e na agenda política tem, Beto Almeida, o primeiro encontro entre o prefeito de Fortaleza, José Sarto, e o governador Elmano de Freitas em 2023. Exatamente, Luciano. O governador tinha dito que iria iniciar essa série de encontros com os prefeitos municipais aqui, começando pela região metropolitana de Fortaleza, logo nesse início do mês de agosto. É exatamente isso que o governador Elmano está fazendo. Ontem, o próprio prefeito José Sarto foi às redes sociais e disse o seguinte: eu recebi nesta terça-feira ligação do secretário de Relações Institucionais do Governo do Estado, Nelson Martins, convidando para uma reunião com o governador Elmano na quarta-feira, hoje, 10h30, no Palácio da Abolição. De imediato, confirmei a agenda. Bom, a expectativa, eu diria que é boa, para além, senador, dessa briga, vamos dizer assim, desse embate que a gente tem visto político ultimamente entre os dois grandes gestores, porque nós estamos tratando dos dois principais colégios eleitorais e as mais importantes gestões do Estado, é o governo do Estado e a capital, Fortaleza. Então, independente de questões políticas, de naturezas políticas, eles precisam, de fato, estar afinados no discurso administrativo. Inclusive, o prefeito Sarto foi indagado se a questão, por exemplo, da polêmica Ponte dos Ingleses, na recuperação da Ponte dos Ingleses, entraria em pauta. Ele disse, olha, eu acho que esse assunto já está ultrapassado. Ele disse assim, eu tenho assuntos para tratar com o governador Elmano, mas são assuntos que eu acho que são muito mais urgentes para a cidade e muito mais importantes, são assuntos estruturais, de maior porte. Aí ele citou, por exemplo, parcerias na área da saúde, ele citou, por exemplo, parceria na área de empreendedorismo, porque tem muitos projetos que a prefeitura desenvolve hoje em relação, por exemplo, à questão das mulheres empreendedoras aqui em Fortaleza, que tem parceria com o governo do Estado. Então, tem muita coisa, e eu acho que é uma questão, inclusive, de responsabilidade de cada gestor. Está na hora também
também da gente tirar um pouco, porque muita gente fica meio que acompanhando como se fosse assim uma briga de vizinho. Isso não é briga de vizinho, na realidade. Não é uma briga de vizinhos, mas nós sabemos as razões dos conflitos e eu vou até discordar. Às vezes você diz assim, Beto Almeida, olha, essa briga é ruim para a população. Esse conflito é bom para a população porque na queda de braços sobre a responsabilidade de cada gestor, cada um vai querer mostrar mais serviço do que o outro para realizar determinada obra. Quando então, for assim, nesse aspecto, nós temos aí o fruto desse conflito, dessa briga administrativa. Agora, para você, ouvinte internauta, anotar aí, para você também, Beto Almeida, as divergências políticas e eleitorais continuarão sobre a mesa porque nós estamos olhando para 2024. Isso é bom, o PDT vai manter a candidatura, tende a manter a candidatura de José Sarto à reeleição e o PT tem dito com frequência por meio de suas lideranças estaduais, como o próprio governador Elmano de Freitas, que o PT terá candidato à prefeitura de Fortaleza. Ou seja, nesse cenário teremos os conflitos eleitorais, mas é importante que haja essa reunião, como já está confirmada para as 10 horas e 30 minutos de hoje, entre José Sarto e Elmano de Freitas, porque Estado e município têm muitos pontos em comum para tratar do ponto de vista administrativo para o bem da população da capital. E final da nossa conversa, só Beto completando aquilo, Zeno, é o seguinte, como a gente falou que primeiro ele vai ouvir os prefeitos da região metropolitana, depois do prefeito Sarto, aí ele terá encontro com o prefeito de Caucaia, Vitor Valim, depois com o prefeito de Maranguape, o Átila Câmara, depois com o Marcelão de São Gonçalo do Amarante e também Acilon Gonçalves aqui do vizinho município de Eusébio. PL de Acilon Gonçalves, que voltou às manchetes nesta terça-feira, após o Tribunal Regional Eleitoral tirar de pauta uma ação movida pelo Partido Liberal, que contestava alguns pontos do julgamento do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, que cassou os mandatos de Marta Gonçalves, doutora Silvana, pastor Alcides e Carmelo Neto. Os mandatos foram cassados, mas os 4 parlamentares continuam no exercício da atividade parlamentar até uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Exatamente, Zeno. O PL, ele questionou, colocou em suspeição o juiz titular Francisco Érico Carvalho. Ele disse que isso foi a causa, inclusive, da retirada de pauta dessa matéria que estava para ser julgado ontem o recurso, né? Apontando, inclusive, eventuais falhas no julgamento que teria levado à cassação dos mandatos dos deputados Carmelo, pastor Alcides e das deputadas Marta Gonçalves e doutora Silvana. Ouvinte e colaborador diário do Jornal Alerta Geral, o radialista Domingos Távora, nos manda a informação, Beto Almeida, que moradores do município de Chorozinho voltaram a sentir tremores de terra na noite dessa terça-feira. É o segundo em menos de 15 dias. E também colaboração do nosso radialista Domingos Távora, Beto Almeida, hoje completando 31 anos da partida. 34, né? 34 anos da partida de Luiz Gonzaga, Boa. o nosso rei do Baião. Boa Triste lembrança. partida, né? Que ele tem também uma música com a composição, com um trecho que diz que leva esse título, Triste Partida. Mas não é essa música que a gente vai ouvir. Não. Se despedir E aqui o do bom Jornal disso, Alerta sabe o que Geral, é? De artistas, Luciano, é que eles morrem, quer dizer, fisicamente, mas a obra deles continua. É o caso de Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga hoje continua tão reverenciado quanto antes. Final da nossa conversa aqui ao tom e ao som de Luiz Gonzaga. A você, Beto Almeida, a você, ouvinte internauta, uma boa quarta-feira. Um bom dia a todos, até amanhã. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Serviços e soluções que facilitam a vida da população?
A Alesse tem. Na Assembleia Legislativa do Ceará, o povo cearense pode encontrar serviços que garantem o direito do consumidor, direito e defesa das mulheres, emissão de documentos, assistência para quem mais precisa e muito mais. Acesse al.ce.gov.br, agende os seus serviços e fortaleça a sua cidadania. Alesse, colaborar com a cidadania. Mais que uma missão, é a nossa lei. Alerta Geral. O governo do estado apresenta o Ceará Sem Fome, um programa para combater a fome que reúne a sociedade e instituições públicas e privadas em ações para alimentar a população mais carente. Como o cartão Ceará Sem Fome, para milhares de pessoas adquirirem alimentos de pequenos comércios e da agricultura familiar. E também o apoio às cozinhas para produzirem e distribuírem refeições. Porque um Ceará forte é um Ceará sem fome. Alerta Geral. Sabe quem pode deixar a sua vida ainda melhor? A Credencial Sesc. Ela te dá um mundo de benefícios do Sesc, como clínicas de saúde e estética, academias, esportes, restaurantes, shows, viagens, desconto em cursos do Senac e muito mais. E tudo num precinho imbatível que só o Sesc faz pra você. Curtiu? Então faça sua credencial Sesc na unidade Sesc ou Senac mais próxima ou no site sesc-ce.com.br. Sistema Fê Comércio. Presença que faz diferença. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Vem que no Senac tem qualificação profissional para você crescer na carreira ou abrir o seu próprio negócio. Vem que tem cursos técnicos, faculdade, idiomas e muito mais. E para você que é empresário, tem consultorias e cursos in company com soluções customizadas. Vem para a maior escola de educação profissional do Brasil. Acesse vencersenacce.com.br e saiba mais. Alerta Geral. Amor, eu tô preenchendo a ficha aqui. O que eu coloco em profissão? Ué, tá fácil. Empreendedora. Mas eu não sou empreendedora. Como não? Você tem o carrinho do açaí, compra as coisas, faz as contas, é dona? Ah, só você mesmo, hein? Eu e o Sebrae, né? Dá uma olhada nas redes sociais. Eles existem pra apoiar quem tem pequeno negócio, como você, que é dona de dois. Dois? Do carrinho do açaí e do meu coração. Sebrae, há 51 anos apoiando pessoas como você, donos de pequeno negócio. Siga o Sebrae nas redes sociais. Alerta Geral. 7h51. Farmácias habilitadas já podem realizar exames clínicos. Medida vale em todo o país. Almir Fernandes agora com a informação. A resolução que autorizou as normas de coleta, exames e análises para o diagnóstico de doenças entrou em vigor nesta semana. Entre as mudanças está a autorização dada a farmácias e consultórios isolados para a realização de exames clínicos em etapa única com caráter de triagem. Até agora, as farmácias só eram autorizadas a realizar testes de Covid-19 e glicemia. Com a mudança, a lista de exames clínicos para triagem passa de mais de 40 tipos, como o do antígeno NS1, para triagem da dengue, por exemplo. Segundo a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, Abrafarma, a nova resolução posiciona as farmácias como porta de entrada do sistema de saúde do país. Atualmente, a instituição já contabiliza a existência de mais de 6 mil salas configuradas para assistência farmacêutica. Cerca de 20 mil farmacêuticos foram capacitados para esses serviços. A nova regra não apenas levou os exames clínicos para além dos laboratórios, como também incluiu na normatização os laboratórios anatomopatológicos e de toxicologia ausentes na regulamentação anterior. Com isso, foi possível avançar em legislações como a que exige o exame toxicológico para motoristas de caminhões e ônibus. Com informações do Ceará agora, Almir Fernandes. 7h53 agora. Agosto Dourado destaca benefícios do aleitamento materno. Especialistas ressaltam a importância da rede de apoio para as mães. A Raquel Tavares tem a informação. Instituído no Brasil pela Lei 13.435 de 2017, agosto é o mês do aleitamento materno, quando são intensificadas ações de conscientização e esclarecimento sobre a importância da amamentação.
O mês é conhecido como Agosto Dourado, já que esta cor destaca o padrão ouro de qualidade do leite materno. O leite materno evita doenças porque contém imunoglobina A, proteína que age na proteção das mucosas do sistema respiratório do bebê, evitando a progressão de infecções, além de reduzir a absorção e a exposição intestinal de alergênicos responsáveis pelas doenças respiratórias. Segundo especialistas, a amamentação prolongada acima de 6 meses pode trazer ainda mais benefícios. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, a amamentação exclusiva nos primeiros meses de vida reduz em até 63% as internações hospitalares por doenças respiratórias, como pneumonia, bronquiolite e gripes. Com informações do Ceará Agora, Raquel Tavares. 7h54. Beneficiários do INSS começam a receber o pagamento de agosto no dia 25. 37 bilhões de aposentados e pensionistas estão incluídos nos repasses em 2023. Vanderlei Moisés com a informação. O calendário referente ao pagamento dos benefícios do INSS de agosto já está disponível. De acordo com o Ministério da Previdência Social, 37 milhões de aposentados e pensionistas estão incluídos nos repasses em 2023. As datas variam de acordo com o valor do benefício. Pagamentos de até um salário mínimo são realizados em datas diferentes dos depósitos para beneficiários com renda mensal acima do piso nacional, que é de R$ 1.320. O calendário de pagamento começa no dia 25 deste mês. Para consultar a data de pagamento, basta verificar o número final do cartão de benefício, desconsiderando o último dígito verificador após o traço. Para os beneficiários com histórico de recebimento, a data de pagamento segue o padrão habitual. É possível consultar o extrato do INSS por meio do aplicativo do INSS e do site Meu INSS. Para acessar, basta fazer o login com a conta gov.br, um login único para os serviços digitais do governo federal. Além das diferentes modalidades de aposentadoria, como por idade e invalidez, o INSS também comporta benefícios como auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensões, salários família e maternidade, pecúlio e seguro-defeso. Com informações do Ceará Agora, Vanderlei Moisés. 7h56. Alerta Geral. Esportes. Ontem a bola rolou pelo Campeonato Brasileiro da Série B, teve Libertadores da América e também Copa Sul-Americana. No Brasileirão da Série B, o Mirassol ficou no empate de 2-2 com o Avaí. O Sampaio Corrêa empatou em 0-0 com o Botafogo de São Paulo. Já o CRB venceu o Atlético de Goiás pelo placar de 2-1. Na Libertadores da América, Argentinos Júnior, Fluminense também 1. Nesse jogo, em uma jogada acidental, o jogador do Fluminense, o Marcelo, quebrou a perna do jogador do Argentinos Júnior em um lance muito feio. O Marcelo foi expulso, não reclamou. Depois o Diniz andou reclamando, mas não dava nem para comentar o assunto. Foi realmente um lance muito forte. Seguindo com os resultados, River Plate da Argentina 2, Internacional de Porto Alegre 1, de virada. Já o Bolívar venceu o Atlético do Paraná pelo placar de 3-1 e complica o time brasileiro. Já na Sul-Americana, Libertad do Paraguai 0, Fortaleza 1, o tricolor jogando muita bola. O Emelec perdeu de 2-1 para o Defensa e Justiça em casa e o Corinthians venceu o New Old Boys pelo placar de 2-1, jogando na Arena Neoquímica de virada. E hoje também vai ter bola rolando pela Série B do Brasileirão. Logo mais às 19 horas, Criciúma e Ponte Preta, Ituano e Tombense, 21h30, Vitória da Bahia e ABC de Natal, Vila Nova de Goiás e Sport, Guarani de Campinas e Ceará, Londrina e Chapecoense, Juventude e Novo Horizontino. Na Libertadores da América, às 21 horas, Deportivo Pereira e Independente Del Valle, Nacional e Boca Juniors, Atlético Mineiro e Palmeiras. Na Sul-Americana, às 19 horas, Estudiantes e Goiás, Botafogo e Guarani do Paraguai. Davi Luiz volta a treinar no Flamengo. Ayrton Lucas ainda é dúvida para enfrentar o Olímpia pela Libertadores da América. Após faltar atividades de segunda-feira, Pedro voltou aos treinos ontem, terça-feira. Pulgar dificilmente joga pela Libertadores nesta rodada. Coritiba acerta com o zagueiro Reinaldo do Cruzeiro. O atleta de 26 anos estava sem espaço na Raposa e fica até o final do ano no Coritiba. Cruzeiro rescinde contrato de Henrique Dourado. O centroavante tem passagem apagada com apenas um gol
gol marcado. A América Mineiro encaminha acerto com Renato Kaiser. O jogador chega por empréstimo até o final do ano e estava atualmente no futebol da Coreia do Sul. Liverpool da Inglaterra procura o Fluminense e tenta a contratação de André para o lugar de Fabinho. O clube inglês entra em contato com o Flu, que mantém a posição de vender o atleta só no final do ano. CBF anuncia a data da primeira convocação de Fernando Diniz, será dia 18 de agosto. Falando de esportes, de Assis Lira para o Alerta Geral. E antes de encerrar, a gente fala sobre o Mundial Feminino, jogando nesse momento, disputando aí uma vaga nas oitavas, Brasil e Jamaica, intervalo de jogo 0-0. A você, muito obrigado pelo carinho da sua sintonia, obrigado pela sua audiência. Final de mais uma edição do Jornal Alerta Geral. O nosso novo encontro é amanhã, às 7 horas. E você acompanha na íntegra a edição de hoje do Jornal Alerta Geral na internet, no nosso portal de notícias. Acesse e confira cearagora.com.br e também em nossas redes sociais. Boa quarta-feira a todos. Até amanhã. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.